A ofensiva russa em Pokrovsk sofreu uma interrupção dramática após uma resposta contundente da Ucrânia, que atacou alvos estratégicos em território ocupado de Donetsk, reduzindo o arsenal de Putin a cinzas. Esse revés significativo para o Kremlin revela o quanto Pokrovsk é um alvo crucial. Desde o verão de 2024, as forças russas lutam ferozmente para capturar a cidade. Contudo, a resistência da Ucrânia tem sido notável, controlando a área de maneira impressionante. O motivo pelo qual a disputa por Pokrovsk é intensa não é difícil de entender. Localizada em uma posição estratégica na região de Donetsk, a cidade possui importantes rotas de transporte e logística que se estendem até Dnipro, uma das cidades mais populosas do país. Aquele que controla Pokrovsk tem certas vantagens, podendo mover suprimentos e reforços de maneira eficiente. Essa importância explica por que as forças ucranianas têm conseguido defender a cidade com sucesso, recebendo constantemente recursos, apesar das dificuldades logísticas. Enquanto isso, a Rússia está determinada a desalojar as tropas ucranianas a qualquer custo. Os comandantes do Kremlin tentaram diversas táticas, desde grupos de assalto, drones, artilharia e tanques, até o uso de soldados russos disfarçados de civis locais para sabotar a cidade por dentro. No entanto, a resposta da Ucrânia foi eficaz em cada ocasião, utilizando seus próprios drones e sistemas de defesa para repelir esses ataques. Recentemente, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, anunciou que as forças ucranianas conseguiram recuperar mais território do que perderam na área de Pokrovsk durante o mês de agosto. Os números são impressionantes. Enquanto os russos capturaram 5 km², a Ucrânia retomou o controle de 26 km². Mesmo em setembro, com centenas de ataques russos por semana, a Ucrânia não só se defendeu, mas também começou a contra-atacar, aumentando a pressão sobre os comandantes inimigos. Através de uma série de ataques de precisão, a Ucrânia começou a atingir depósitos de munição em áreas próximas a Pokrovsk. Cada exército necessita de munição, e mesmo a Rússia, dependente de drones e mísseis, precisa produzir grandes quantidades para manter suas tropas abastecidas. Ao destruir esses depósitos, as tropas russas na linha de frente enfrentam a escassez de munição, uma oportunidade que a Ucrânia pode explorar para romper as linhas russas e recuperar ainda mais território perdido. No entanto, a história dos ataques ucranianos contra os depósitos de munição é repleta de detalhes chocantes. Em Donetsk, explosões ensurdecedoras ecoaram, mostradas em vídeos de drones ucranianos que atacaram alvos estratégicos. A fumaça enchia o céu, e a força dos impactos fez até mesmo os soldados russos recuarem, em estado de choque. E os ataques a Selidov, uma base militar próxima, revelaram a vulnerabilidade da posição russa. Um soldado russo claramente abalado reconheceu que o inferno se instalou na cidade. O que a Rússia considerou um ponto forte agora se torna um ponto fraco, e a cada novo ataque, a pressão sobre as forças russas se intensifica. A estratégia ucraniana de dispersar os depósitos de munição, levando a um redesenho das táticas russas, é apenas um dos muitos desafios que o Kremlin enfrenta. A guerra tem mostrado que a adaptabilidade dos comandantes russos não está à altura das necessidades atuais. Agora eles precisam se esconder e mover suas munições com cautela, enquanto a Ucrânia aumenta seu jogo, interceptando os comboios russos a cada passo. A dúvida permanece. Até quando a Rússia conseguirá sustentar essa pressão sob os intensos ataques ucranianos? O cenário em Pokrovsk tem se desenrolado de forma dramática nas últimas semanas. Após uma intensa ofensiva da Rússia, as forças ucranianas não apenas resistiram, mas surpreendentemente recuperaram mais território do que perderam. O comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, fez declarações reveladoras sobre o mês de agosto, onde as expectativas dos ocupantes para avanços significativos resultaram em ganhos territoriais mínimos. Em um contexto em que os russos conquistaram 13,5 km² na direção de Dobropilia, eles acabaram perdendo 25,5 km². Enquanto isso, na direção de Pokrovsk, os ganhos russos foram de apenas 5 km², enquanto as tropas ucranianas recuperaram 26 km². Com a chegada de setembro, a situação se tornou ainda mais tensa. Apesar de enfrentarem centenas de ataques russos semanalmente, os ucranianos não se contentaram em se defender, eles agora estão atacando. Recentemente, uma série de ataques de precisão visou depósitos de munições nas linhas de frente, não apenas em Pokrovsk, mas também em áreas mais profundas da região ocupada de Donetsk.
todos os exércitos necessitam de munição. Mesmo a Rússia, que depende fortemente de drones e mísseis, precisa manter um abastecimento constante de munições para seus soldados. Armazena muitas dessas munições em depósitos, tanto em seu próprio território quanto em áreas ocupadas, para serem transportadas rapidamente para a linha de frente. No entanto, a destruição desses depósitos ucranianos tem deixado os soldados russos nas proximidades de Pokrovsk com pouco suprimento. Essa escassez traz oportunidades. Se a Ucrânia conseguir romper as linhas russas, poderá recuperar mais território perdido. Mas é importante primeiro analisar os ataques de munição significativos que ocorreram até agora. As maiores explosões, por exemplo, aconteceram na cidade de Donetsk, onde drones ucranianos de longo alcance atacaram com precisão depósitos essenciais. As imagens capturadas por soldados russos mostram nuvens de fumaça subindo ao céu, revelando que os sistemas de defesa aérea do Kremlin falharam em interceptar todos os drones. Uma explosão enorme produziu uma onda de choque tão forte que praticamente derrubou um soldado a vários quilômetros de distância. Os relatos de explosões secundárias nas horas seguintes indicam um cenário devastador, com centenas de toneladas de munição incendiadas. A destruição foi tão intensa que há indícios de que pelo menos 2 grandes depósitos foram atingidos, revelando a habilidade da Ucrânia em utilizar informações estratégicas para planejar seus ataques. Essa série de ataques não se limita apenas a Donetsk. O foco em depósitos de munição tem sido uma estratégia de longo prazo da Ucrânia para desestabilizar a posição russa nessas áreas críticas. E os efeitos disso estão pressionando a Rússia a reavaliar sua abordagem, o que pode mudar os rumos dessa batalha. Agora, conforme os conflitos se intensificam e as táticas se adaptam a cada explosão, um novo capítulo se desenha nessa narrativa de resiliência e luta. Até onde a Ucrânia conseguirá avançar? E qual será o impacto disso para as forças russas? As respostas podem vir com cada novo ataque, mudando o curso dessa guerra. Primeiro, recapitulamos. Analisamos os ataques que mudaram o rumo da ofensiva. As explosões em Donetsk surgiram quando drones de longo alcance ucranianos rasgavam o céu, acertando depósitos críticos. A fumaça negra subiu como véu denso, indicando que a defesa antiaérea falhou em bloquear todos os alvos. Um estouro tão violento fez tremer o solo a quilômetros de distância, fazendo um soldado cair no chão, atordoado. Explosões secundárias continuaram durante horas, provando que toneladas de munição incendiaram e detonaram. O que realmente aconteceu dentro desses pomposos armazéns? A resposta chegou em chamas, revelando 2 grandes pontos vulneráveis ao mesmo tempo. Em seguida, o foco mudou para Selidov, apenas 10 milhas ao sudeste de Pokrovsk. Lá, base militar e um armazém foram engolidos por fogo e fumaça. O crepitar das explosões secundárias ecoava como trovões distantes, enquanto o cheiro de pólvora queimada preenchia o ar. Um soldado russo visivelmente trêmulo passou a câmera murmurando: "O inferno se soltou." Essa cidade, assim como Pokrovsk, serve como eixo logístico vital, alimentando as linhas de frente com suprimentos. Por que os invasores insistem em manter esse ponto, mesmo sob risco constante de ataques precisos? Agora, vejamos o tabuleiro estratégico. Desde o verão de 2024, Moscou tenta cercar Pokrovsk, uma encruzilhada com rodovias que ligam a Dnipro e outras regiões-chave. Enquanto isso, as forças ucranianas recolheram mais território do que perderam. 13,5 km² capturados pelos russos em Dobropilia contrastam com 25,5 km² devolvidos. Em Pokrovsk, eles ganharam 5 km². Mas recuaram 26 km². Cada quilômetro reconquistado traz suprimentos, cada balde de combustível reacende a esperança. Como a Rússia reagirá diante de tão graves perdas de munição e de caminhos estratégicos? E agora a pergunta que paira no ar: que plano ousado estará se formando nas sombras, pronto para virar o jogo novamente? Uma nova onda de drones pode estar se preparando para atingir o coração da rede de depósitos, enquanto os comandantes russos correm contra o tempo para dispersar suas reservas. O que acontecerá quando a próxima explosão rasgar o silêncio da madrugada? O futuro da batalha ainda está por ser escrito. No rescaldo do incêndio e dos estrondos que continuaram ecoando ao fundo, fica claro que aquele era mesmo um depósito de munição prestes a explodir completamente. Um soldado russo, abalado e cambaleando, se aproxima da câmera murmurando que o inferno se soltou na cidade, uma descrição que não poderia ser mais precisa.
Assim como Pokrovsk, Selidov é um ponto-chave logístico para a Ucrânia, e as forças russas aproveitaram intensamente essa posição desde que a dominaram. Bases foram estabelecidas, munições acumuladas aos montes, uma estratégia que depois desse ataque devastador, pode precisar ser urgentemente repensada. O problema para o Kremlin é a proximidade de Selidov com as linhas de frente. Isso torna relativamente fácil para a Ucrânia usar drones e até artilharia para atingir a cidade. Os comandantes russos pareciam acreditar que já teriam avançado o suficiente para garantir o controle seguro sobre essa área, à medida que a linha de frente se afastava. No entanto, o progresso foi lento e agora eles estão pagando pelo atraso. Nem mesmo a tentativa de se proteger, construindo depósitos cercados por prédios altos para camuflar contra ataques aéreos, conseguiu impedir o golpe. A Ucrânia, no entanto, enxergou essa armadilha e acertou em cheio, deixando para trás apenas pilhas fumegantes de destroços. Estas são apenas duas das recentes e precisas ofensivas ucranianas contra suprimentos de munição vitais. Ao longo das últimas semanas e meses, ataques semelhantes ocorrem sistematicamente, uma campanha planejada para enfraquecer, camada por camada, a posição russa nos pontos que realmente importam. Em julho, por exemplo, houve relatos de um golpe certeiro da Ucrânia a outro depósito russo na cidade ocupada de Kharkiv, bem no coração do território tomado. Vídeos virais mostraram a devastação, com explosões gigantescas iluminando a área, outra confirmação do impacto imenso dessa ofensiva. Essa história revela uma verdade inesperada. Mesmo com tecnologia avançada da Rússia, o controle dos depósitos de munição ficou vulnerável. O que virá a seguir pode mudar o rumo dessa batalha se a Ucrânia continuar a pressionar esses pontos frágeis no inimigo. Quem diria que no meio desse caos, uma simples nuvem de fumaça poderia marcar o começo do fim para as linhas russas? A pergunta que fica no ar é: como o Kremlin pretende reagir a essa nova realidade, onde suas bases estratégicas são alvos constantes, e cada explosão evidencia uma fraqueza cada vez maior? Como um raio silencioso que atravessa a noite, o ataque a Kharkiv explodiu como fogo sob a lua. Vídeos mostraram chamas subindo, nuvens negras consumindo depósitos de munição profunda na zona ocupada. A tropa de drones Fênix dos guardas de fronteira acertou o alvo com precisão cirúrgica. Esse primeiro golpe acabou de semanas antes de outra explosão massiva em Donetsk, espalhando cinzas ao vento. Mas o que acontecerá quando as linhas de suprimento se desfizerem? Na sequência, o fogo consumiu Selidov, o principal polo logístico ao sul de Pokrovsk. O cheiro de pólvora encheu o ar. O som de explosões secundárias reverberou pelos becos, fazendo o chão tremer. Soldados russos, atônitos, murmuraram que o inferno se soltou, enquanto a cidade se transformava em ruína. A questão que permanece: até onde a Ucrânia pode chegar antes que o inimigo se renda ao caos? Com os grandes depósitos já reduzidos a escombros, os comandantes russos foram obrigados a mudar de estratégia. Dividiram munições em pequenos esconderijos, ocultos entre escombros e casas abandonadas. Cada convoy que parte pela estrada de Avdiivka ao Cheretini carrega o cheiro metálico da ferrugem e o rangido das rodas sobre o asfalto irregular. Os drones ucranianos patrulham o céu, prontos para interceptar. Será que essas rotas frágeis sobreviverão ao próximo ataque? A rede ferroviária de Donetsk e Azinovato-Korliva, junto ao corredor rodoviário, sempre foi o coração da ofensiva russa ao redor de Pokrovsk. Ao atingir depósitos neste triângulo, a Ucrânia força o adversário a redistribuir seu arsenal, rompendo a cadeia de abastecimento. Os comandantes teimosos lutam para adaptar táticas antigas a um campo de batalha dominado por drones. Qual será o próximo passo dos soldados que veem seu estoque minguar a cada explosão? Enquanto o fogo ainda arde nas ruínas de Selidov, a guerra de suprimentos entra em uma nova fase. A cada explosão, surge a oportunidade para cortar o último elo que sustenta as tropas avançadas. O silêncio que segue o estouro traz o cheiro da terra molhada, o eco distante de passos apressados. Se a Ucrânia conseguir impedir os últimos convois, o Império Russo pode encontrar-se sem munição nos momentos críticos. Mas quem terá a coragem de dar o último golpe decisivo? Os ataques a Selidov foram devastadores para a Rússia. A cidade, principal centro de munições ao sul de Pokrovsk, está em chamas, deixando o exército russo sem base segura na região. Como a Rússia vai repor o que foi perdido? A ofensiva de Pokrovsk, que parecia imbatível, parou abruptamente. A Ucrânia atingiu alvos estratégicos em Donetsk ocupado, transformando o arsenal de Putin em cinzas. O Kremlin vê seu plano desmoronar.
Por que Pokrovsk era tão crucial? Pokrovsk controla rotas vitais. Uma rodovia liga a cidade a Dnipro, uma das maiores cidades do país. Quem domina essa rota controla suprimentos e reforços. A Ucrânia tem conseguido manter a cidade abastecida, apesar da pressão. Será que o exército russo ainda tem esperanças de avançar? Os comandantes russos lançaram grupos de assalto, drones, artilharia e tanques, e até soldados disfarçados de civis para sabotar de dentro. Cada tentativa foi repelida pelos drones ucranianos e pelas defesas locais. O que acontecerá quando esses recursos se esgotarem? O comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, revelou números surpreendentes. No sul de Dobropilia os russos ganharam 13,5 km², mas perderam 25,5 km². Em Pokrovsk ganharam apenas 5 km², enquanto a Ucrânia recuperou 26 km². Como esses números podem reverter a guerra? Em setembro, embora enfrentando centenas de ataques semanais, a Ucrânia não se limita a defender, mas também contra-ataca. Precisões cirúrgicas atingiram depósitos de munição perto de Pokrovsk e mais adentro de Donetsk ocupado. Qual será o próximo alvo? Explosões massivas ecoaram em Donetsk, quando drones de longo alcance perfuraram armazéns de munição. O céu ficou escuro com fumaça negra, e o estrondo fez soldados cair ao chão, mesmo a quilômetros de distância. A cada explosão, novas chamas surgiam, consumindo toneladas de munições. Em Selidov, a destruição foi ainda mais dramática. Um depósito virou um inferno de chamas e fumaça. Um soldado russo murmurou que o inferno se libertou. A cidade, essencial para o abastecimento, agora está inutilizável. Como a Rússia vai reagir a essa perda? Os ataques não param. Em julho, Kharkiv sofreu um ataque similar, com explosões que sacudiram a região. O regimento Fênix de sistemas não tripulados também destruiu outro depósito com precisão impecável. Com tantos alvos destruídos, a Rússia será forçada a dispersar suas munições em pequenos esconderijos. Essa dispersão cria novas oportunidades. Convois menores são mais fáceis de localizar e interceptar. A Ucrânia pode, então, cortar o fluxo de suprimentos e pressionar ainda mais as linhas russas. O que acontecerá quando a última reserva de munição for esgotada? A batalha por Pokrovsk continua, mas a maré está mudando. Cada explosão, cada drone, cada decisão tática reverbera no futuro do conflito. A Rússia ainda tem cartas na manga, ou está à beira de um colapso logístico definitivo? O desfecho ainda está por vir. Até aqui, vimos como a defesa de Pokrovsk se tornou quase impenetrável para as forças russas. Com a ofensiva emperrada, as tropas ucranianas aproveitaram as brechas abertas pelos ataques a sistemas de radar e defesa aérea para enviar drones atrás das linhas inimigas. Esses pequenos invasores voadores escaneiam o terreno, fornecendo informações preciosas para ataques cirúrgicos. Mas será que essa estratégia tem ainda mais poder do que imaginamos? Os drones ucranianos se tornaram verdadeiros predadores invisíveis. Eles caçam comboios, destroem depósitos de manutenção e centros de comando, e localizam depósitos de munição, tornando a logística russa um pesadelo sem fim. Analistas calculam que só em Donetsk centenas de toneladas de explosivos foram eliminadas nos recentes ataques. Quando somamos as demais perdas em outros locais, fica claro que a Rússia enfrenta uma crise profunda, uma crise sem solução simples. O número de perdas russas é assustador, centenas de milhares de soldados mortos, milhares de veículos blindados e tanques destruídos por ataques precisos de drones e mísseis. Estações antiaéreas, radares, aviões, navios e veículos de apoio viraram cinzas. A economia russa se vê imersa em dificuldades extremas. A indústria sobrecarregada não consegue suprir o ritmo de perdas. Mesmo contando com um orçamento militar gigantesco e fábricas capazes de produzir centenas de tanques e milhares de drones, o Kremlin mal dá conta de repor a munição detonada. Essa escassez afeta diretamente a capacidade de manter a guerra, enfraquecendo a linha de frente. Essa realidade abala o moral das tropas russas. Já desesperadamente no fundo do poço, soldados se questionam amargamente. Por que seus comandantes são incapazes de garantir munição e suprimentos básicos para seguir lutando? Sob esse cenário sombrio, alguns escolhem abandonar suas posições, rendem-se ou até desertam, buscando segurança no lado oposto. Afinal, a sobrevivência sobrepõe a lealdade quando a guerra perde qualquer esperança. A situação de escassez não é novidade. Na primavera e verão passados, unidades russas foram cercadas e deixadas sem comida, água e munição. A consequência?
colapsos completos em suas batalhas. Agora torna-se evidente, a guerra está virando um jogo de resistência, onde quem controla as rotas de suprimento dita a verdade do campo de batalha. E você já imaginou como essa combinação mortífera de tecnologia, inteligência e tática pode redefinir o futuro do conflito? Será que o Kremlin ainda tem cartas na manga para reverter essa catástrofe logística? Ou o colapso das forças russas é apenas o começo de uma derrota ainda maior? O desfecho pode estar mais perto do que todos imaginam. A ofensiva de Pokrovsk na Rússia sofreu um golpe impressionante após a Ucrânia responder com um contra-ataque efetivo, atingindo alvos estratégicos em território ocupado de Donetsk. Isso transformou o arsenal de Putin em cinzas, deixando as forças russas com uma enxurrada de dúvidas e muito poucas respostas. Este revés significativo para o Kremlin, que há tempos considera Pokrovsk um alvo vital, destaca a resiliência impressionante da Ucrânia em manter o controle da área. A cidade de Pokrovsk está localizada em um ponto estratégico na região de Donetsk, com fortes conexões logísticas. O controle dessa região é valioso, pois as rotas de transporte são cruciais para as operações militares. As forças russas, desesperadas por retomar a cidade, têm utilizado uma variedade de táticas, incluindo ataques aéreos e infiltrações disfarçadas. Contudo, a Ucrânia tem se defendido habilmente, utilizando drones e outras defesas para repelir esses ataques. Recentemente, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, revelou que, contrariamente ao esperado, as forças ucranianas conseguiram recuperar mais território do que perderam em agosto. A Ucrânia não apenas se defende, está encontrando maneiras de atacar, dificultando ainda mais a vida dos comandantes russos. Um fator vital nessa dinâmica é a escassez de munição. Com a Ucrânia focando em depósitos de munição, as tropas russas estão enfrentando dificuldades para se manterem abastecidas. Isso cria oportunidades para que a Ucrânia avance e recupere território perdido. Mas antes de mergulharmos nas consequências, vamos explorar os principais ataques que aconteceram até agora. As explosões em Donetsk foram intensas. Drones ucranianos atacaram depósitos de munição com precisão devastadora. O cenário de fumaça e destruição aponta para uma falha nos sistemas de defesa aérea da Rússia, revelando que, apesar das tentativas de minimizar os danos, a realidade é bem diferente. Com cada explosão, a ineficácia dos defensores é exposta, criando um ambiente de pânico e desespero. Selidov, outra localidade estratégica, também foi atingida de maneira significativa. Drones ucranianos mostraram-se fatais, resultando em um grande incêndio e explosões secundárias. Um soldado russo em estado de choque descreveu a cena como um verdadeiro inferno, refletindo a realidade caótica que as forças russas enfrentam. Esses ataques revelam a astúcia da Ucrânia em identificar e neutralizar alvos críticos, enquanto os russos tentam manter a posição. Estabelecendo bases em locais como Selidov, eles esperavam ganhar vantagem, mas acabaram vulneráveis a ataques cirúrgicos. Esta estratégia de desestabilizar a infraestrutura militar da Rússia está se provando extremamente eficaz. No passado, os russos estavam mais confiantes e acreditavam que o avanço seria fácil. No entanto, seu progresso tem sido difícil e a pressão ucraniana continua a crescer. Agora, as forças armadas da Ucrânia têm uma nova oportunidade. Ao explodirem armazéns de munição, estão não apenas reduzindo as capacidades russas, mas também forçando os comandantes do Kremlin a dispersar seus recursos. A situação é crítica. Com a estratégia ucraniana em plena ação, os líderes russos estão se vendo em um dilema. Como lidar com uma força inimiga que se recusa a ceder? A cada dia que passa e com cada ataque, a improvável vitória da Ucrânia se torna mais palpável, mostrando que mesmo em desvantagem, a astúcia pode superar a força bruta. Desde a era da União Soviética, o Kremlin apostou na superioridade esmagadora. Com um orçamento militar gigantesco e vastos recursos humanos, a Rússia sempre tentou impor seu poder pelos números. A ideia era clara: usar força bruta para sobrecarregar a Ucrânia. Soldados, tanques, drones, mísseis, tudo lançado no campo de batalha numa tentativa de desgastar e romper as defesas inimigas. Mas essa estratégia acaba sendo uma faca de dois gumes. Será que doar milhares de vidas e equipamento vale a pena quando o adversário joga outro jogo? Do outro lado, a Ucrânia, com muito menos recursos, precisou ser inteligente. Era uma corrida para encontrar maneiras inesperadas de desestabilizar o inimigo e virar o jogo a seu favor. Sacrifícios constantes marcaram cada passo, com decisões difíceis e táticas que romperam o modelo tradicional de guerra.
Nos últimos 12 meses, um novo capítulo se abriu. O domínio das operações com drones aliado a serviços de inteligência altamente eficientes tem se mostrado decisivo. Mas como uma nação tão pressionada conseguiu desmantelar tantos alvos estratégicos da Rússia, um por um, deixando suas tropas cada vez mais vulneráveis? As respostas estão nas inúmeras explosões nos depósitos de munição, bases aéreas, refinarias de petróleo, tanques de combustível, ferrovias e pontes. Cada um desses pontos, pilar essencial da logística russa, foi cuidadosamente identificado e destruído pela Ucrânia. Essa campanha cirúrgica derrubou não só estruturas, mas também o avanço da linha de frente russa, que perdeu quase todo o ímpeto. E enquanto o Kremlin busca se recuperar, as forças ucranianas não param. Novos ataques precisos continuam a pressionar o inimigo, abrindo caminho para contraofensivas que buscam retomar vilarejos e territórios. Imagine a frustração e o desespero de um comandante russo vendo seus estoques sumirem, suas tropas vulneráveis, enquanto do outro lado uma estratégia meticulosa mina suas forças. É impossível ignorar a rapidez com que a Ucrânia adapta suas táticas, identificando e atacando gargalos vitais no complexo quebra-cabeça militar russo. Este é um duelo de inteligência contra a força bruta, onde o cérebro tem desafiado o poder das armas em campo aberto. Agora, a pergunta que fica no ar é: até onde essa resistência pode levar? Será que a Rússia conseguirá reorganizar suas linhas e suas estratégias, ou está sendo lentamente sufocada pela persistência e pela inovação ucranianas? O desfecho dessa batalha pode mudar tudo no tabuleiro da guerra. E enquanto a fumaça sobe das ruínas das munições russas, o futuro do conflito parece cada vez mais incerto. Resumo da parte anterior. A ofensiva russa em Pokrovsk chegou ao ponto de ruptura, enquanto a Ucrânia destruiu depósitos de munição e fez o Kremlin perder o rumo. Gancho. Como um único ataque aéreo pode mudar o destino de um exército inteiro? O trovão das explosões ecoou sobre as ruas enegrecidas de Donetsk. Drones silenciosos quase invisíveis rasgavam o céu noturno, guiados por um radar que parecia sentir o cheiro de pólvora. Cada missão visava galpões repletos de cartuchos, tanques e projéteis. Quando a primeira carga atingiu o depósito central de Pokrovsk, um clarão iluminou o horizonte, como se o sol tivesse nascido no meio da madrugada. O impacto lançou fumaça densa, negra como carvão, que subiu por quilômetros, abafando o ar e deixando soldados russos sem fôlego, preocupados com a escassez que se aproximava. Cliffhanger. Será que o próximo alvo será a ponte que liga Pokrovsk a Dnipro, cortando a única rota de suprimento restante? Resumo da parte anterior. As explosões em Pokrovsk silenciaram o caminho de suprimentos rumo a Dnipro, e agora a atenção se volta para outra artéria vital. Gancho. O que acontece quando o inimigo, extremamente bem abastecido, se vê sem munição por falta de apenas 10 quilômetros de estrada? Os drones voltaram, desta vez em formação em V sobrevoando a rodovia principal. O som dos rotores fazia o asfalto vibrar sob os veículos militares, enquanto o vento trazia o cheiro metálico da guerra. Na madrugada, um depósito escondido sob um armazém de concreto foi atingido por um míssil guiado, transformando-o em uma fogueira que consumiu toneladas de explosivos. As chamas cresceram como serpentes, lançando faíscas que cintilavam no ar frio. Soldados russos observaram o céu incendiado e perceberam que suas reservas estavam se evaporando como fumaça. Cliffhanger. Um silêncio mortal se instaurou, mas o próximo alvo deveria ser ainda mais surpreendente, um campo de treinamento onde soldados russos se preparam para avançar. Resumo da parte anterior. As reservas foram consumidas e o silêncio anuncia a próxima fase, um ataque ao campo de treinamento. Gancho. Como o exército pode lutar se seu próprio campo de instrução acontece em chamas? A madrugada trouxe um frio cortante, mas o calor das explosões no campo de Selidov rivalizava com ele. Drones equipados com câmeras térmicas localizaram tanques de combustível e pilhas de munição escondidas entre barracas. Quando o primeiro explosivo detonou, o estrondo foi comparável ao trovão de um trovão, fazendo o chão tremer. O ar ficou carregado de cheiro de óleo queimado e metal fundido, enquanto soldados russos correram confusos, tentando salvar o que restava. Entre a fumaça, a visão de um Yak-38 sobrevoando o caos provocou um arrepio. O avião, ainda em serviço, tentava lançar contra-ataques, mas suas armas foram silenciadas pelos destroços. Cliffhanger. Com o campo em ruínas, quem ousará assumir o comando da próxima ofensiva? Resumo da parte anterior. O campo de treinamento virou um pântano de destroços, e o comando russo está à beira do colapso. Gancho.
Quando a liderança perde a confiança, o que resta para um exército tão enorme? Os líderes russos, reunidos em um bunker subterrâneo, ouviram o barulho distante de bombas caindo, como gotas de chuva em um telhado de metal. Relatórios chegavam indicando que 13,5 quilômetros quadrados foram ganhos na direção de Dobropilia, mas, simultaneamente, 25,5 quilômetros quadrados foram perdidos. Na frente de Pokrovsk, apenas 5 quilômetros quadrados foram avançados, enquanto 26 quilômetros quadrados foram reconquistados pelos ucranianos. Os números pareciam um quebra-cabeça impossível de montar. A atmosfera dentro do bunker era pesada, como se o suor dos soldados fosse condenso nas paredes. Cada oficial sabia que a menos que a logística fosse restabelecida, a ofensiva seria apenas fumaça. Cliffhanger. De repente, um sinal inesperado apareceu na tela de comando, um código enigmático que poderia mudar tudo. Resumo da parte anterior. Um código misterioso surge nos monitores, prometendo uma nova direção. Gancho final. O que uma simples sequência de números pode revelar sobre o futuro de um conflito inteiro? A tela piscou, exibindo o MQ-9 reaper ao lado de coordenadas que apontavam para um antigo depósito ferroviário próximo a Kharkiv. Os ruídos de cliques ecoaram no bunker, enquanto o cheiro úmido de terra molhada invadiu o ar. Quando os ucranianos lançaram um ataque coordenado naquele ponto, 3 trilhos de trem foram destruídos em sequência, interrompendo o fluxo de suprimentos. O trem que carregava toneladas de munição ruiu como dominó, espalhando explosões que pareciam estalar como fogos de artifício. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Kremlin, privado de sua última artéria logística, viu seu exército à deriva. Em meio ao caos, surgiram rumores de que um destacamento secreto, ainda desconhecido, se preparava para cruzar a fronteira e mudar o rumo da guerra de uma vez por todas. O que será que está por vir, quando todos os fios de apoio forem cortados?